Bom dia. 6h29. Bom dia, Lu. A Ari já tá aqui. Daniela da Alexandre acordou. Ih, tá. Ah, tá. Achei que a câmera tava virada. Bom dia. Bom dia, guerreiro. Deixa eu melhorar o som aqui. Bom dia. Bom dia, Lu. Falei que a Dani acordou porque eu tô em Porto Alegre. Ah, tá. Chovendo. Essa semana eu tô aqui. Meu irmão fez aniversário. E eu vim passar um tempo com ele aqui. 50 anos não é todo Ah, dia que se faz, né? Dá E aí, parabéns pra ele pela gente. dá parabéns. parabéns ele. E aí eu falei pra Dani, aí você vai... Que era pra Dani fazer essa semana, né? Aí eu tava vendo conexão da internet, os negócios e tal. E eu falei, você vai acordar, vai participar? Ela, vou. Aí ela não me mandou mensagem, eu pensei, ih, tá dormindo. Aí não, tá acordada a bichinha. Vamos lá. Gente, eu não quero fazer muito barulho Vamos aqui, que lá. eu tô na casa deles, enfim, a mãe dele tá dormindo. Vocês podem ler aí o capítulo? Pode sim. E aí? Bora. Ah, deixa eu fazer a abertura aqui. Papai do céu, Não. obrigado, Pai, por mais um dia, na sua presença. O Senhor diz que sua palavra fala que onde dois ou mais estiverem aqui, você está. Então, permaneça conosco, Pai, no dia de hoje e sempre. E que o Espírito Santo governe a nossa alma governe o nosso corpo. E que seja a sua boca e não a nossa. Não deixe que a nossa alma, as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa mente governe essa live. Que seja o seu Espírito Santo. E que se for a nossa boca, que as pessoas esqueçam o que a gente falou. Que elas só gravem e, e permaneça na sua cabeça a sua palavra, as palavras do Espírito Santo. Ora assim em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bora. Vamos lá. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Só me perdoa um pouquinho que a minha voz tá meio rouquinha, tá? A Tranquilo. garganta tá meio ruim. Algum tempo depois disseram a Jacó: seu pai está doente. E ele foi vê-lo. Levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó. Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu farei florífero e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus. Como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos meus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, pela, pela minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouco distante de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José, seu pai: são os filhos que Deus me deu. Então Israel disse: traga-me aqui, traga-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos
para perto dele, e o seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Nunca pensei que veria sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os meus filhos. Em seguida, José tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. Deus aproximou-se dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Embora este fosse o mais novo e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho, e abençoou José, dizendo: Que o Deus a quem servirão meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque. E cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés. Ele disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: Porque Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amareus com a minha espada e com o meu arco. Muito bom. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Carla. Bom dia, Patrick. Galerinha entrando aí. Pode falar aí. Bom, o que eu entendi desse versículo é que não importa se você é o primogênito ou o filho mais novo. O importante é os planos que Deus tem para cada um. E ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que cada um de nós é capaz de fazer. E enquanto eu estava pensando nesse capítulo, veio Oséias na minha cabeça. Oséias foi um profeta e ele foi muito obediente a Deus. E Deus mandou ele se casar com Homer, se eu não me engano, que é o nome dela. E ela era uma prostituta. E eu fiquei pensando assim, meu, se fosse eu no lugar dele, eu não ia me casar, eu achava que era coisa da minha cabeça. Tem tanta pessoa assim, falando melhor pra se casar, eu vou me casar com uma prostituta. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Aí, tipo assim, eu entendi o que Deus quis dizer com a história de Oséias. É que, um exemplo, ele não ia mandar eu fazer isso, porque eu não seria capaz de fazer isso. Eu ia achar que era coisa da minha cabeça. E outra coisa que eu entendi também foi que isso com a ajuda da minha mãe e da minha avó, tá? Porque esse foi difícil pra eu entender. Foi meio difícil a gente entender esse capítulo dessa vez. Aí, o que eu entendi é que as coisas que você aprende na sua vida inteira, que nem Jacó aprendeu com os antepassados dele, foi, tipo, tudo que você aprende você tem que passar pra frente. Porque é muito importante isso. Tipo, mesmo que você ache, é besteira isso, não quero que ninguém saiba que eu fiz isso, mas é importante eles saberem. Porque às vezes isso vai ajudar com que eles não façam isso. Ou, tipo,
ajudar outras pessoas com o seu exemplo. E também essas bênçãos geracionais que começou com Abraão, né? Começou com Abraão e ele passou para frente. E tá até em Jacó. Aí Jacó, ele tem um papel de passar para frente. Ele passou para José e para os seus dois filhos. E em Provérbios 17:7, A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. em 2 Timóteo 1, do 4 ao 5, Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que eu te há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e a tua mãe Eunice. E estou certo de quem também habita em ti. e em Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, bem que te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apertem do teu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber a teus filhos e os filhos dos teus filhos. Esses 3 versículos falam sobre a mesma coisa, que é sobre passar para frente, a importância dos avós e dos pais de passar para frente as coisas que eles aprenderam. Tanto que em 2 Deuteronômio era uma carta para... esqueci o nome dele. Ixi, eu também agora, hein? Era uma carta que um... Tá aí o nome dele? Não, você me pegou agora também, hein? Aí eu esqueci. Mas era uma carta que ele fez e fala que a importância que a avó e a mãe dele teve de ter passado para frente as coisas que elas aprenderam. Paulo. Paulo. Agora eu. Mas quer falar sua parte já. Também, quando Jacó, né? Ele não disse exatamente com essas palavras, mas quando Jacó disse: esses são os meus filhos e os outros que vierem serão seus, o que ele quis dizer com isso, né? Eu acho que está no versículo. Tá no comecinho. Tá bem no comecinho aqui. Eu acho que tá do 5 ao 7, se eu não me engano. Tá entre esses aqui. Aqui, ó. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Então, o que ele quis dizer com isso é que eu passo a bênção para aqueles que estiver vivo enquanto eu estiver vivo. E você abençoa os que vierem. E em Salmos 145:4 fala sobre isso também. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte, as coisas que tens feito. E Salmos também fala sobre a coisa que eu falei de passar para frente. Tudo que você aprendeu, passar para frente. Que nem Abraão fez com Isaac, Isaac fez com Jacó e Jacó fez com os outros filhos dele e agora está fazendo com José. Por isso que é bom, né, os filhos na vida das pessoas, assim, né? Porque, tipo assim, você vai passando de geração em geração a bênção que Deus te deu lá na frente, entendeu? Começa com você e vai levando os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos vão indo, entendeu? E que nem aconteceu com Abraão, começou lá atrás, entendeu? Abraão nem pensava nisso, né? E hoje os filhos dele tá recebendo a bênção que ele recebeu lá atrás, né? Verdade. Tipo, aqui mostra como Deus é fiel na palavra dele, né? Ele falou que os descendentes dele, né? Que a aliança que Deus fez com Abraão fugiu a palavra, ia continuar com ele e com os descendentes dele. E tá acontecendo no justo agora, né? Tá acontecendo com os descendentes dele até aqui. Que Verdade. vai ser um povo grande, É um povo que grande. vai ter bastante geração, bastante descendentes. E vai continuar, né? Que é a palavra dele, né? A aliança dele que ele fez com Abraão. Tá continuando até agora e vai continuar mais pra frente, né? Foi isso aí. Muito bom. Pronto?
Prontinho. Vocês estão ficando peritos, hein? Colocando vários versículos de vários livros, ó. O estudo tá ficando profundo aí. Aí a gente tá pesquisando, a gente tá pedindo ajuda também, porque quando a gente não entende muito assim, né? Quando a gente não consegue entender muito da palavra, a gente pede ajuda pra Carla, assim, aí ela ajuda mais a gente. Aí, tá vendo a importância? A gente pede ajuda pra minha mãe. É, E o mais importante ainda, ontem tava com a Vomara junto. ó, Ontem teve duas ajudas. muito bom, muito bom. Hoje, quando eu estava estudando isso, eu vou trazer também alguns versículos de outros livros. Ô, Caco, bom dia, que bom te ver aqui, meu irmão. Estava estudando vendo uma referência do que estava sendo feito aqui, do que eu interpretava daqui. Aí, olha só, lá em Romanos 5,19 diz o seguinte, só para chegar, eu vou ir citando isso para que no final eu consiga fazer essa conexão, essa analogia, essa ligação com a palavra. Lá em Romanos 5,19 diz o seguinte, pela desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores. Quem que era esse homem? Pela desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores. Quem que era esse homem? Esse homem só? Adão, foi. Adão, isso aí. Mas pela obediência de um, muitos serão justos. Quem que é esse novo? A gente? Jesus Cristo. Né? Pela obediência de um, Nossa, Não, muito, nem passou. nem passou. muitos serão feitos justos. Aqui, olha que interessante. Está falando que todo mundo será feito justo? Não. Está falando muitos. Não está falando todos. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não está falando todo mundo é justo. Muitos serão feitos justos. Aí depois fiquei pensando nisso. Poxa, muitos não são todos, né? Então quer dizer o quê? Que alguns não vão, na teoria. Uma minoria não vai, mas muitos serão feitos justos. Aí depois eu fui estudar uma coisa que eu não sabia. A primeira carta de João, 1 João, João, quando escreveu essa carta, ele tinha mais ou menos 90 anos. Então ele já estava em idade bem avançada e ele escreveu essa carta. Olha que interessante. Ele escreveu essa carta por causa do gnosticismo que estava tendo na época. O que aconteceu? As pessoas que andavam com ele, né, que tinham o mesmo entendimento da palavra, né, eles começaram a criar outros grupos, criar um grupo de gnosticismo e proliferar aquilo como verdade. Foi por isso que ele criou essa primeira carta de João, porque eles não acreditavam na encarnação de Jesus, né, eles acreditavam que era um homem comum. E eles começaram a proliferar isso como verdade. Como esses homens andavam com João, as pessoas começaram a acreditar. E aí ele viu isso como um grande problema, né? E ele escreve as cartas. E aí ele fez um resumo de Jesus que, olha, se eu pedisse para qualquer pessoa da live aqui, faça um resumo de Jesus em uma frase, né? Em uma pequena frase, uma frase curta. É tão difícil de resumir Jesus a uma frase curta ou uma palavra, é tão difícil que eu acho que a melhor conceito de Jesus que alguém trouxe até agora, que eu li, foi nessa primeira parte do João, 1 João 1, versículo 2. Olha aqui que ele resume Jesus. A vida se manifestou. Cara, a vida se manifestou. É uma definição tão magnífica. E olha o que ele escreve nesse versículo. A vida se manifestou e nós a vimos e testificamos, ou seja, a vida se manifesta, a gente vê e testifica, isso é a vida, isso é Cristo, né? Porque se não testifica isso, se não dá esse testemunho, não se completa esse versículo. E aí ele continua no seguinte: a vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. Olha que loucura, né? Então ele fala assim, pô, Jesus vem e a vida eterna que estava com ele agora nos é manifestada, mas ela se manifesta, a gente a vê e testifica. E aí em João, lá na mesma carta, em 1 João 2, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte, que aqui eu acho que é a divisão daqueles muitos e dos poucos que serão feitos justos ou não. Ele fala o seguinte, aquele que afirma que nele está, em Cristo, aquele que afirma que está em Cristo,
deve andar como ele andou. Ou seja, se eu digo que Cristo está em mim, eu devo andar com ele. Eu devo andar como ele. É isso que esse versículo está dizendo. E o que significa deve andar como ele? Eu devo ser como ele. Eu devo trabalhar como ele, como Cristo. Eu devo agir como ele. Eu devo olhar como ele, as pessoas. Eu devo andar como ele. É tanta coisa, né, que a gente fica pensando assim, nossa, é muito profundo isso. Aí você pensa assim, Jesus precisou de algum político para fazer alguma coisa dele? Não. Muito pelo contrário, os políticos vinham até ele para ouvi-lo, né? Então, se a gente tem que andar como Cristo, a gente não precisa de político para melhorar a nossa vida, né? Pelo contrário, a gente tem que agir como Cristo para que as pessoas nos escutem, políticos nos escutem, para eles verem, caramba, que transformação é essa? O que essa pessoa está falando? Né? Por que ele está agindo desse jeito? Por que a fofoca existe, né? A fofoca é uma das coisas que a gente presencia todos os dias. Por que ele existe? Para que a gente, agindo como Cristo, termine com isso. Né? Chegou a fofoca na gente, morreu a fofoca, acabou. Essa que deve ser a nossa ação. Se a gente deve andar como Cristo, acabou aqui. E ontem mesmo, sem saber que eu estudaria isso e que eu falaria desse tema, a Dani, eu estava conversando com ela, liguei para ela à noite, e ela falou assim, que legal, e você já viu seus amigos, como que tá aí com seu irmão e tal? E ela falou assim, fale de Jesus com eles. E aí eu falei para ela, olha só que loucura, ela vai até dar risada aí. Eu falei para ela assim, ó, falar até papagaio fala. Eu tenho é que agir como Cristo. Porque agindo como Cristo, a pessoa vai olhar assim, caramba, esse cara tá mudado. O que tá acontecendo? Deixa eu escutar o que tá rolando aí nessa cabeça. E é aí que a pessoa vai se chocar mesmo e vai começar a entender Cristo. Porque falar, qualquer um fala. A gente pode falar uma palavra morta. Mas se a gente agir como Cristo, aí o pau vai quebrar. Aí o bicho Ela falou a pega. verdade, viu? Aí o pau quebra mesmo. Aí trazendo isso que eu estou falando para a palavra, olha só. Lá no versículo 8 do capítulo de hoje, 48, diz o seguinte. Jacó olhou para os dois rapazes e perguntou, quem são esses? Quem eram os filhos, né? Ele falou, quem são esses? E aí José responde, e José está respondendo como Cristo responderia, que é o que eu falei aqui, ele está agindo como Cristo. Que quando perguntam para mim assim, eu estou andando com o Davi e com a Valentina, pergunto, quem são esses? São os meus filhos. Eu sempre falo isso. Agora, lendo essa palavra, agindo como Cristo, olha o que José responde. Esses são os filhos que Deus me deu. Olha a profundidade disso. Né? Isso é agir como Cristo. Tudo que Cristo falava assim, você está fazendo isso. Ele, não, o Pai está fazendo isso. Ele sempre enaltecia Deus, né? Então aqui está sendo, da forma que eu falei, de agir como Cristo, José agiu falando desse jeito. Esses são os filhos que Deus me deu. Eu vou começar a responder assim agora, não são mais o Davi e a Valentina. E aí depois, para deixar tudo louco, que é a parte que vocês falaram, olha só, que essa segunda parte que vocês tocaram tanto nessa parte, isso, eu quero fazer uma analogia, a Dani escreveu que arrepiei. Eu quero fazer uma analogia, uma comparação, mas eu não quero comparar, na verdade, eu quero comparar a história, eu não quero comparar Jacó com Deus. Eu só quero tirar o nome Jacó e colocar Deus na história, para que a gente entenda de uma outra forma, que se eu falar assim, vamos comparar Deus com Jacó, as pessoas já vão ficar doidas. O que ele está fazendo? Não tem nada a ver, Deus, Jacó é Jacó, Deus é Deus. Eu não se prendam a isso. Se trocar aqui o nome Jacó, nessa parte que eu estou falando por Deus, vocês vão entender de uma outra forma, que foi o que eu entendi. Jacó disse, logo em seguida da parte que eu li, traga-os mais perto para que eu os abençoe. Quem que abençoa alguém, gente? Jacó abençoa alguém? Não, quem abençoa é Deus. A gente não tem esse poder de abençoar ninguém. Esse é um poder de Deus. Ele abençoa através da nossa vida, sim, mas quem abençoa é Ele. Então, se a gente colocar aqui, Deus disse, traga-os para perto para que eu os abençoe. Aí, José vem, assim como a gente, faz do jeito dele, do jeito que ele acha certo. Coloca lá o primogênito na mão direita de Deus e na esquerda o outro filho. Que é o que a gente acredita, é a nossa verdade, é o que a nossa lei, a gente vai lá e faz do nosso jeito. A lei é essa, vamos seguir o protocolo.
E aí o texto fala que Jacó cruza as mãos. Jacó já estava sem, né, sem ver direito. Jacó cruza as mãos. Olha que É, loucura! Quando Deus faz isso na nossa vida, que a gente fala assim, ah, isso aqui vai dar certo, porque eu sei da lei, eu entendo da Bíblia, eu vou fazer desse jeito aqui e tal. Aí vem Deus e cruza as mãos, faz o contrário do que você imagina. Aí lá em seguida, no versículo 17, diz o seguinte: José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Não é isso que acontece com a gente o tempo inteiro. A gente faz do nosso jeito. Deus responde da forma que ele entende, que ele quer. Ou seja, que ele está terminando com a lei. Ele está falando, que lei é essa que vocês criaram? Eu não estou nem aí para a lei de vocês, eu faço do jeito que eu quiser. Quem disse que isso daqui tem que ser mais abençoado que o outro? Eu vou abençoar os dois do mesmo jeito. Eu vou abençoar mais um. Eu faço do jeito que eu quiser, não é do seu jeito. É isso que Deus está mostrando. Quando ele cruza os braços, quando Jacó cruza, então, e aí a gente tem esse sentimento, né, de José que teve. José não se agradou. Gente, que é isso, velho? Não se agradou. E aí ele vai lá e fala pro pai, né? Não, meu pai, esse é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. E aí o pai se recusou e disse, eu sei, meu filho. Como se Deus dissesse para nós, eu sei o que eu tô fazendo. Não precisa ficar de nhenhenhé, de mimimi. Eu sei o que eu estou fazendo, não é a sua lei. É a minha graça que está descendo. É a minha bênção. Não se preocupa. Não se preocupa com o seu jeito. Pode deixar que eu vou abençoar. Que é a parte que vocês falaram, né? Ah, a lei é essa, é o primogênito. É o que tem mais direito, é o que... Rapaz, Deus faz do jeito que Ele quiser. A gente não tem que ficar de mimimi com isso, não. Né? É do jeito dele, Ele vai abençoar grandemente. Olha só, foi o que vocês falaram, né? A, essa bênção vem grandemente desde Abraão, né? Geração a geração, eles só prosperando, prosperando, prosperando e passando de para filho para filho. Tá toda a família sendo abençoada. Pare de mimimi achando que é do seu jeito, é do jeito de Deus, né? Então isso representa muito do que a gente faz. Se a gente tivesse agido aqui, se José tivesse continuado agindo como Cristo, ele não ia se importar com isso, porque ele ia saber que Deus estava fazendo isso e era do jeito de Deus. E o que o Deus faz é perfeito. Né? Vocês concordam com isso? sim, Terminei sim. aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Isso é o que eu falei. Terminei minha parte aqui, só queria fazer isso, falar isso mesmo. Acho que o grande ensinamento do capítulo de hoje é que a gente deve andar como Cristo, agir como Ele, trabalhar como Ele. Imagine trabalhar como Cristo. Sabe quando que você vai reclamar? É nunca. É nunca. Quando você olhar uma pessoa, olhar como Cristo, como que você vai olhar essa pessoa? Nunca que você vai falar alguma coisa contra ela. É jamais. Fofoca. Você... Nem existe isso. Não tá nos 10 mandamentos lá, falará e fofoca para os outros, para os seus próximos. Vocês que estão de óculos aí, agora, imagine assim, ó, o meu óculos agora é o óculos de Cristo, é a lente dele. Se a gente fizer isso, gente, a Dani escreveu aqui, nossas atitudes falam mais que palavras. É isso. Resumindo, é isso. A gente colocar a lente de Cristo nos nossos olhos, tudo vai mudar. Tudo. A gente não vai mais sofrer por nada, não vai falar mal do outro, vai olhar com amor ao próximo, vai trabalhar muito melhor, porque não importa mais nosso chefe, velho. Nosso chefe é Deus. Não tem mais nada com isso. A gente vai trabalhar da melhor forma possível. E Deus vai fazer a gente prosperar porque a gente está trabalhando para Ele. Não está mais trabalhando para fulano ou para fulano. É para Ele. Sim. É isso. E também por isso que Deus fez a gente imagem semelhante a Ele, né? Imagem semelhante a Jesus, né? Por isso que então a gente tem que, né, se pôr nesse lugar, né? A gente somos imagem semelhante dele. Então a gente tem que agir como ele também, né? Elias, eu acho que assim, cara, é nesse ponto, esse é o ponto principal de todo mundo. É nisso que a gente acaba desviando. Porque isso é o que a gente é. Se a gente não sabe o que a gente é, para qualquer lugar que a gente andar, a gente fica perdido. Porque se nós somos, o que você é? Imagem e semelhança do Criador. Ponto final. O resto tudo se desenvolve. Você tem que entender, a gente tem que entender que a gente é isso. Quando a gente só fala a sua imagem e semelhança do Criador, só fala, a palavra é vazia. Agora, quando você internaliza isso, entende isso, quem é a sua imagem e semelhança do Criador.
Ele me fez desse jeito. sim. Aí as coisas são muito diferentes, né? Fluem de uma forma muito diferente. A palavra não é mais vazia, ela é viva. A vida se manifesta desse jeito. Muito bom. Por Vocês isso querem... que por isso que tem que ter entendimento também da Bíblia, né? Porque a Bíblia é que vai te ensinar tudo. Que você tem que viver a sua vida, como que você tem que andar nos caminhos certos, entendeu? Então, por isso que tem que ter bastante conhecimento dela também. Não só de um livro, né? Pegar e ler qualquer, que nem você falou daquela vez, né? Com os olhos, olhar com os olhos nus assim e ler e falar, ah, não, é história de Adão e Eva Não tem aqui no nada a ver. jardim. Nossa, nada a ver isso aí. Ela, Mentira isso. ela comeu uma maçã e, ah, não, nada a ver isso aqui. Aí, entendeu? Se a pessoa for ler assim, uma historinha nada a ver, ou levar para uma, tipo, pro lado, como eu posso dizer? Ah, pro lado bobo, assim, sabe? Vamos dizer assim, ele não Meio vai que pra entender. realidade, porque hoje é difícil você imaginar isso. É meio difícil mesmo, você imaginar tudo que tá acontecendo aqui, que aconteceu antes, né? Você lendo a Bíblia aqui e trazendo isso para a vida agora, né? Que nem a história lá de Era Abraão, que ele estava contando, que a mulher dele dava a serva dele para poder ter filhos, entendeu? Que nem daquela última live que eu falei. Se a pessoa lê um negócio desse aqui e não tem entendimento, enfim, vai achar que isso é normal. Então, por isso tem que ter entendimento da Bíblia, né? E saber que você é imagem semelhante de Deus, entendeu? Então tem que, tipo, tem que juntar as pecinhas, entendeu? Exatamente. É, Juntar as pecinhas e, não, então é isso, e entender qual que é entender qual que é a sua identidade e seguir em frente, né? Que nem aquela menininha do Mais Que Vencedores. é. Filme, que nem aquela menininha do Mais Vencedores. Na hora que ela falou aquilo, até eu, na hora que ela falou, eu arrepiei, assim, sem mentira nenhuma. Você Ela falou, assistiu? vixe, Não nossa, É assisti. muito lindo. é bonito esse filme, Mais Que Vencedores. Vou assistir. Ele é focado em Efésios. É É, muito lindo. ela é focada em Efésios. Ela tipo assim, o treinador fala para ela ler um versículo Não, da é Bíblia, a diretora. é a diretora, fala para ela ler o versículo da Bíblia, aí ela lê e ela volta na escola e meio que volta ao que eles tinham conversado lá atrás, e na hora que ela fala isso, no meio de todo mundo, assim, todo mundo até para assim para olhar assim, fica, nossa. E eu mesmo fiquei até arrepiado na hora que eu ouvi também. Falei, olha. Aí eu me identifiquei com ela também. Falei, não, eu sou mais semelhante de Deus, eu sou filho de Deus. E é isso. Deixa eu É que anotar aqui mais eles que fizeram vencedor. uma pergunta. Eles fizeram uma pergunta, não lembro quem fez uma pergunta para ela Eu sou e o ela não treinador. sabia o que responder, acho que foi o treinador. O pai dela tinha feito essa pergunta para o treinador e o treinador respondeu tudo. Eu sou um treinador, eu sou pai, eu sou marido, mas ele não respondeu o que ele era E filho que de era Deus, que ele realmente era era. amado. Ele não respondeu isso. Então esse foi meio que o tema do filme. É isso que todo mundo faz hoje em dia, né? Se eu perguntar pra você, quem que é você, Diego? Você vai responder isso também, né? Eu sou Diego, eu sou pai, eu sou marido, entendeu? Então, tipo assim, o foco da sua vida você não vai responder, vamos dizer assim, né? O mundo de hoje não vai. Isso que você falou é uma discussão que eu estava tendo com meu irmão ontem mesmo. Uma discussão assim, não de discussão não quer dizer que você está brigando com outra pessoa. Cada um está colocando seu ponto Uhum, de vista, tentando achar um equilíbrio disso, né? E aí eu falei sim. assim, cara, eu já li, sei lá, mais de 2.000 livros na vida. E do que adiantou isso? Do que adiantou ler 2.000 livros? Talvez se eu tivesse lido 100 e praticado 100, seria a É, mesma coisa que eu ler os 2.000 e praticar 100, que foi o que eu fiz. Eu nem sei se eu pratiquei 100. Então ler isso daqui, de cabo a rabo, não resolve nada. Sinceramente, não resolve nada. É palavra vazia. Você tem que praticar isso, tem que ser internalizado, porque se você não achar que isso aqui é verdade, que é o que você falou, não adianta de nada, você nem vai conseguir terminar a Bíblia, que é o que é. eu, né? Sei lá, 5% Porque das pessoas tem muita terminam de ler. história aqui, né? Não termina de É o ler, que o não vai pastor conseguir. falou ontem. É, tem que ter foco, né? Tem que Ele falou praticar assim, isso, gente. a Tem que palavra foi praticar. sobre foco. Aí ele falou, não adianta nada eu falar assim, eu vou ler a Bíblia, um versículo, um capítulo por dia, dois.
Aí chega lá, faz isso na primeira, e depois chega no dia seguinte, vem a cama, abraça a gente e fala, fica só mais um pouquinho. Aí você vai lá e não faz, você não lê, aí vai lá, já passou um mês, dois, e você ainda não leu. Aí, não vou ler mais isso aqui não. Aí você acaba no meio, assim. Nem termina de ler. Então por isso que tem que ter foco também, né? Eu tenho que juntar todas as pecinhas. Com certeza. Olha, Uma das minha primeiras mãe lives falou aqui, ontem. uma das primeiras lives que foi com o Leandro, que hoje é meu amigo e trabalho com ele. Ele falou assim, esse é um dos livros que os estudos dizem que não existiu essas histórias, que é uma analogia, enfim. Na hora que ele falou aquilo, eu fiquei pensando, quem disse que não existiu? Para mim existiu. Se para você não existiu, para mim tá existindo é agora. Olha. Mas ele foi, enfim, o Caco está perguntando aqui, bom dia, por que temos que enaltecer a Deus? Caco, é que a gente está, eu sei que é difícil de entender isso. Eu passei mais de 35 anos achando da mesma forma, porque as pessoas falam isso, Deus fez tudo, a gente não merece nada disso, foi isso que Deus me deu, quem são seus filhos? Foram os filhos que Deus me deu. E aí quando a gente não consegue, não tem essa conexão de entendimento, e assim como eu durante muito tempo da minha vida, e na sua idade eu também tinha as mesmas dúvidas, você se afasta, né? Quando a gente escuta assim as pessoas, é por isso que a igreja física, né, enfim, pastores, a religiosidade afasta as pessoas, porque trazem a lei, as pessoas falam um monte de coisa bonita e você vai ver depois a pessoa estava roubando dinheiro da igreja, porque são homens, a gente erra, a gente peca, né? A gente comete grandes deslizes, apesar de falar uma coisa, a gente pratica outra, a gente fala para os filhos uma coisa e pratica outra, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço o que eu digo, mas não siga o que eu faço. Então, é mais ou menos isso, que a gente fala as coisas mais lindas, dá opinião para as pessoas, sugere coisas maravilhosas na vida delas, mas a gente não é capaz de fazer isso na nossa vida. E aí isso causa um conflito muito grande. Que Deus é esse? Que a gente não merece isso. Eu mesmo já falei aqui, a Dani falava assim, a gente não merece isso. E eu falava, claro que eu mereço. Eu trabalhei, claro que eu mereço. Eu trabalhei, eu comprei esse carro, eu mereço sim. Então, é muito difícil porque a gente vive o nosso corpo, a gente vive corpo e mente, né? Cérebro, mente, vontades e emoções. E colocar Deus acima disso é quando a gente começa a entender sobre espírito. E é uma coisa muito doida. Não tem como você entender, você não vai conseguir explicar racionalmente isso. Você tem que ter fé, e fé são, é acreditar naquilo que a gente não vê. E a gente só acredita no que a gente vê, né? Na maior parte da vida é isso. Não tô vendo isso. Isso aí eu não acredito, porque eu não tô vendo. E a fé é isso. Então, é um nível acima disso, né? Vocês têm que esquecer a ciência, que as pessoas estão colocando aquilo como verdade absoluta, para você subir um nível, entender a sua conexão com o espírito. Não é simples, não é fácil, mas dia a dia aqui, né, escutando as lives que a gente não traz essa religiosidade, né, fazendo, lendo a palavra e tentando se colocar, agir desse jeito, que é o que eu estou tentando fazer na minha vida, né? Todos os dias eu oro para que o Espírito Santo age, não mais meu corpo, minha mente, minhas emoções, meu cérebro, que não sejam mais meus olhos que queiram ver as coisas, mas que sejam a conexão com o Espírito, o Espírito Santo. Não é simples, Caco, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Então vai depender muito de você, né? Abrir seus olhos e tirar um pouco dessas verdades absolutas, abrir seu coração, ler mais um pouco a palavra e participar mais com a gente para você conseguir entrar nesse nível. Não vai ser em uma resposta aqui que você vai conseguir enxergar isso. E se você tentar enxergar isso na gente, você também vai se frustrar, porque a gente vai, em certo momento, tropeçar e você vai falar assim, o perfeitinho, que falava tudo, fez tal coisa. Claro, é claro que eu vou fazer, eu sou imperfeito, só Deus é perfeito. Mas para entender isso, você tem que estar em conexão diária, tem que orar, tem que ler a palavra, tem que praticar, senão tudo isso aqui é vazio. Vai ser vazio para você, assim como já foi para mim antes. Tá bom? Termina aí, gente. Eu? Gostei muito disso. Tá bom. Senhor Deus, eu queria te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma chance que o Senhor está nos dando de mudar, por mais uma live maravilhosa que nós tivemos hoje.
que a palavra que a gente discutiu aqui hoje, que esse capítulo não seja em vão, que a gente leve isso para nossas vidas, porque, no meu ver, isso é muito importante, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo. E eu queria pedir, Senhor, que tire todas as dúvidas do nosso coração, que a gente entenda que o Senhor é nosso Pai, o Senhor cuida de nós, mesmo que a gente não mereça nada, mas o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege. A gente é amado por Ti, Senhor. E eu te agradeço muito por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Gente, quando eu tava no Espírito Santo, eu falava assim, vou pra praia, eu agora vou curtir com as crianças, agora eu vou falar assim, eu vou pras cobertas, que tá frio pra caramba e chovendo aqui. A Valeu, gente vai gente. encher um baldinho de água aqui e te manda fora. Bom, Tô igual o Davi quando É a o gente foi jeito. pra Gramado. Eu não vou tomar banho nesse frio, eu tô mais ou menos assim. tá frio? É isso aí, gente. Valeu, até mais. Vou voltar pras Falou, cobertas. Tchau. tchau. Tchau.